Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto, do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Limite Zero, do Joe Vitale. Hoje nós vamos entrar na parte que fala sobre o Eu Te Amo. Ele começa com um parágrafo, um trecho do próprio Dr. Heinlein, tá? Que ele diz assim: nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sob a forma de doença, de confusão, de ressentimento, de depressão, de reprovação e de pobreza. Eu absorvi a mensagem do Dr. Heinlein o melhor que eu pude, mas havia muitas coisas que eu queria e que eu precisava aprender. Eu sempre fui muito competente em ser uma esponja em captar as ideias, simplesmente me permitindo ficar aberto para elas. Enquanto eu estava sentado nesse meu primeiro evento, eu comecei a achar que a minha única função da vida era dizer eu te amo para qualquer coisa que surgisse no meu caminho, quer eu a considerasse boa ou má. Quanto mais eu conseguisse dissolver os programas limitantes que eu via ou que eu sentia, mais eu poderia alcançar o estado de limite zero e levar paz para o planeta por meu intermédio. O Mark, meu amigo, teve um pouco mais de dificuldade em entender a mensagem do seminário. Ficou insistindo em colocar tudo num contexto lógico e estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso. O Dr. Heinlein enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente, mas 15 milhões estão acontecendo a qualquer momento escolhido. E não temos a menor chance de compreender todos os elementos que estão em ação na nossa vida. Nós temos que entregar os pontos. Nós precisamos confiar, não tem outro jeito. E eu admito que grande parte disso parecia sem sentido nenhum. Em determinado momento do evento, um homem disse que viu um portal aberto em uma parede e pessoas mortas flutuando através dele. Você sabe por que você está vendo isso? Perguntou o Dr. Heinlein. Porque tínhamos falado a respeito dos espíritos mais cedo, disse alguém. Exatamente, reconheceu o Dr. Heinlein. Você os atraiu a falar a respeito deles. Você não tem necessidade de examinar outros mundos. Você tem bastante o que fazer ficando neste mundo neste momento. Eu não vi nenhum fantasma. Eu não sabia o que pensar a respeito daqueles que o viram. Eu até gostei do filme O Sexto Sentido, mas só como filme. Eu não queria que espíritos aparecessem e falassem comigo. No entanto, isso aparentemente é normal para o Dr. Heinlein. Ele contou a história de que ouvia as descargas dos vasos sanitários serem puxadas à meia-noite e sozinhas, quando trabalhava no hospital psiquiátrico. O lugar estava repleto de espíritos, disse ele. Muitos pacientes tinham morrido na ala daquele hospital nos anos anteriores, mas não sabiam que estavam mortos e eles ainda estavam lá. Ainda estavam lá usando o banheiro? Fiquei me perguntando. Bom, aparentemente este era o caso. Mas como se isso não fosse estranho o suficiente, o Dr. Heinlein prosseguiu, explicando que se algum dia falarmos com alguém e percebermos que os olhos dessa pessoa estão quase inteiramente brancos, com uma película turva ao redor das bordas, ela está possuída. Ui, eu tenho medo dessas coisas. Estou ficando com medo de ler esse livro. Nem mesmo tentem falar com ela.
disse o Dr. Heinlein. Em vez disso, apenas purifiquem a si mesmos e esperem que a sua limpeza remova a escuridão, assumindo o controle da pessoa. Eu sou um cara de mente bem aberta, mas essa conversa de espíritos, almas possuídas e fantasmas que usam o banheiro à meia-noite era um pouco demais, até mesmo para mim. Ainda assim, eu não desisti. Eu queria conhecer os segredos supremos da cura para poder ajudar a mim mesmo e ajudar aos outros a alcançar riqueza, saúde e felicidade. E eu nunca imaginei que eu teria que andar pelo mundo invisível e entrar na zona limítrofe para fazer isso. Em outro momento do evento, nós estávamos deitados no chão, fazendo um exercício para tornar disponível a energia no nosso corpo. E o Dr. Heinlein me chamou. Quando olho para esta pessoa, vejo toda a fome do Sri Lanka, me disse ele. E eu olhei para ela, mas vi apenas uma mulher se alongando no tapete. Temos muito para purificar, declarou o Dr. Heinlein. Bom, apesar da minha confusão, eu fiz o melhor que eu pude para praticar o que eu não entendia ainda. A coisa mais fácil a fazer era simplesmente dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo o tempo todo. Então foi o que eu fiz. Quando eu fui ao banheiro certa noite, senti o início de uma infecção urinária. E eu comecei. Eu disse eu te amo para o divino enquanto sentia aquela infecção se formando. E eu logo me esqueci dela. E de manhã ela tinha desaparecido. Continuei a dizer mentalmente eu te amo, eu te amo, eu te amo, repetidas vezes, independentemente do que estivesse acontecendo, como fosse uma coisa boa, mesmo que fosse algo ruim ou diferente, para qualquer coisa. Eu estava tentando fazer o que eu melhor podia para purificar qualquer coisa no momento em que eu estava, quer eu estivesse ou não consciente daquilo. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Um dia, uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou muito irritado, mas muito irritado mesmo. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Tentaria discutir, tentaria questionar. Dessa vez, eu decidi experimentar o método do Dr. Heinlein. Fiquei repetindo em silêncio. Sinto muito, eu te amo. Sinto muito, eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse aquela situação, para que curasse dentro de mim o que estava criando ou o que estava atraindo aquela circunstância externa. Uma hora depois, eu recebi outro e-mail da mesma pessoa, no qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas, nem mesmo respondi àquele e-mail. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira eu corrigi dentro de mim o programa oculto limitante do qual nós dois estávamos participando. E esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. Mas a ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso, frequentemente vai obter resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Eu deveria terminar um trabalho em um projeto muitíssimo importante e eu tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra, não dava mais sinal de vida. Eu não aceitei isso muito bem, obviamente. Embora quando isso aconteceu, eu já conhecesse o método do Dr. Heinlein, mesmo assim eu achei muito difícil dizer o eu te amo, quando tudo o que eu queria dizer era eu quero te matar. Sempre que eu pensava no empregado, eu sentia uma raiva tremenda. Ainda assim, fiquei repetindo. Eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito. Eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito. E eu não estava dizendo isso para ninguém. Eu estava dizendo por dizer, mantendo aquelas palavras. E certamente eu não estava sentindo amor naquela hora.
Na verdade, eu levei uns 3 dias me dedicando a esse processo antes que eu chegasse perto de encontrar uma pequena paz dentro de mim mesmo. E foi então que o meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda. Eu o ajudei e continuei a praticar o Eu Te Amo enquanto lidava com aquela situação. Embora eu não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, eu pude obter as respostas que eu precisava para concluir o meu projeto urgente, que ele tinha informações que estavam com ele. Quando eu participei daquele primeiro seminário do Ho Oponopono oferecido pelo Dr. Helen, ele elogiou o meu livro The Attractor Factor, Fator da Atração. Ele me disse que à medida que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando o ler. Em resumo, à medida que eu fosse aprimorando, o mesmo aconteceria com meus leitores. Olha que incrível! E os livros que já foram vendidos? Os que estão lá fora? Eu perguntei. The Attractor Factor fora um best-seller e tinha numerosas edições. E estava agora sendo publicado em brochura. E eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro. E o Dr. Helen explicou: aqueles livros não estão lá fora. Uma vez mais me confundindo com a sua sabedoria mística. Ele disse: aqueles livros nunca estiveram lá fora. Eles ainda estão dentro de você. Em resumo, não existe lá fora. Seria preciso um livro inteiro para explicar essa técnica avançada com a profundidade que ela merece. Motivo pelo qual estou escrevendo este livro que você está lendo, com o consentimento do Dr. Helen. Basta dizer que sempre que quiser melhorar qualquer coisa na sua vida, desde as finanças, a sua saúde física, aos seus relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de si mesmo. Nem todo mundo no evento entendeu a essência do que o Dr. Helen estava falando. Perto do final do último dia, as pessoas começaram a bombardeá-lo com perguntas, todas provenientes do lado lógico da mente. Como a minha limpeza pode afetar uma outra pessoa? Mas onde está o livre-arbítrio em tudo isso? Por que tantos terroristas estão nos atacando? Dr. Helen ficou quieto. Ele dava a impressão de estar olhando diretamente para mim e eu estava sentado no fundo da sala. Ele parecia frustrado, levando em conta que toda a mensagem dele dizia respeito a não existir nenhum lá fora e tudo estar dentro de nós. E ele provavelmente estava sentindo que a falta de entendimento de todo mundo refletia a falta de entendimento dele. Ele dava a impressão de que ia suspirar. Só posso imaginar que ele estivesse dizendo aos seus botões: sinto muito e eu te amo. Reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos e, no entanto, não pareciam havaianas. Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo. E fomos informados que, se sentíssemos vontade, o Dr. Helen poderia nos dar um novo nome. A ideia era que nos identificássemos com um novo eu, no caminho de não ter nenhum eu e nos fundirmos com a divindade no zero. Ajudar a retirar mais memórias, tão entranhadas. O nosso nome é uma memória bem entranhada. Eu já tinha lido sobre isso antes. Bom, eu conhecia o poder de um novo nome. Nos anos de 1979, eu me tornei Swami Anand Manjushri. O nome me foi dado pelo meu mestre na ocasião.
Naquela época da minha vida, quando eu estava lutando com o meu passado, me debatendo com a pobreza e buscando um significado, este novo nome me ajudou a recomeçar. E eu usei durante 7 anos. Era natural que eu me perguntasse se o Dr. Heulen me daria ou poderia me dar um novo nome. Quando eu lhe fiz a pergunta, ele disse que costuma consultar a divindade. Quando se sente inspirado, ele diz o que recebe. Mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário, ele me escreveu dizendo o seguinte: Joey, vi uma nuvem surgir na minha mente no outro dia. Ela iniciou uma transformação no seu eu, agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave. Em seguida, ela estendeu o seu eu como uma criança ao despertar na invisibilidade. E o nome Ao-Akua, Ao com A-O, Akua com K, emergiu da invisibilidade. Recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem de e-mail. Ó Senhor, que me transmites vida, concede-me um coração repleto de gratidão. E eu lhe desejo paz além de todo entendimento, paz do eu e Haleakala. Eu adorei o nome, Ao-Akua, mas não tinha a menor ideia de como pronunciá-lo. Assim eu escrevi para o Dr. Heulen pedindo ajuda. E eis o que ele respondeu. Joey, A é o som da letra A, ao som da letra A em pai. O é o som da letra O em oi. K é o som da letra K em casa. U é o som da letra U em azul. Paz do eu e Haleakala. Consegui então entender o nome e fiquei feliz com o meu novo nome. Eu nunca o usei em público, mas o fazia quando escrevia para o Dr. Heulen. Mais tarde, quando eu comecei o meu blog em www.joyvitali.com, eu passei a assinar como Ao-Akua. Muito poucas pessoas fizeram perguntas, no entanto, eu adorei usar aquele nome, porque parecia que eu estava pedindo à divindade que purificasse o meu blog usando uma frase que significava para mim o afastamento das nuvens para que eu pudesse avistar Deus. Embora o treinamento do final de semana tivesse sido inserido Eu Te Amo no meu coração, pelo menos temporariamente, mesmo assim eu queria mais que aquilo. Então eu escrevi para o Dr. Heulen perguntando se ele viria ao Texas para falar sobre o Ho'oponopono, com um pequeno grupo de amigos meus. Esse era o meu plano para poder desfrutar um pouco mais da pessoa dele. Ele viria ao Texas para dar uma pequena palestra e ficaria hospedado na minha casa. Nesse interim, eu lhe falaria diretamente e perguntaria coisas a respeito do que ele sabe, inclusive sobre como ele curou aquela área inteira de criminosos portadores de doenças mentais. E o Dr. Heulen aceitou o convite. E ele me escreveu o seguinte: Joey, obrigado por ter me procurado. Você não precisava ter feito e mesmo assim o fez. Sou grato. Eu gostaria de propor um formato de entrevista para a visita informal que eu farei em Austin em fevereiro. Talvez o pano de fundo da entrevista possa ser uma espécie de levantamento das abordagens à resolução de problemas que você examinou no seu livro Adventures Within, Confessions of an Inner World Journalist, um dos livros que ele escreveu. Eu o encaro como sendo mais do que um entrevistador, e eu como mais do que o entrevistado na nossa combinação. A clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação, seja ela qual for. Existe, por exemplo, uma imprecisão com relação ao que um problema é, que dirá a sua causa. Como podemos resolver um problema quando podemos estar incertos a respeito do que ele é? Onde está situado o problema a ser tratado? Na mente? O que é isso? Ou no corpo? Onde quase todo mundo coloca a aposta? Ou em ambos? Na mente ou no corpo? Talvez não seja em nenhum desses lugares. Há inclusive a questão de quem ou o que
afetua a resolução do problema. Como você mencionou no seu livro, é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como a opção ou o fórum. Os julgamentos ou as convicções são... É uma pergunta isso. Os julgamentos ou as convicções são o verdadeiro problema? Deixe que o verdadeiro problema se apresente para que todos vejam. A entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus, certos ou errados. Ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente. Você e eu estaríamos prestando um enorme serviço se purificássemos as águas, mesmo que apenas um pouquinho. É claro que cada momento encerra os seus ritmos e tendências peculiares. No final, como diz Brutus, parafraseando na peça de Júlio César de Shakespeare, teremos que esperar até o final do dia para ver o que acontece. E é o que também teremos que fazer. Diga-me quais são as suas ideias a respeito da entrevista que você propôs. Não estou comprometido com ela, como Brutus estava até o fim. Paz e Haleakala. Logo em seguida, eu anunciei um jantar exclusivo com o Dr. Heulen e achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Em vez disso, quase 100 pessoas se mostraram interessadas e 75 delas pagaram por um jantar agradável e de qualidade para reservar um lugar à mesa. O Dr. Heulen me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer no evento. Ele queria fazer uma limpeza no que dizia respeito a elas. Eu não tinha certeza do que aquilo significava, mas eu enviei a lista mesmo assim. E ele agradeceu dizendo: "Obrigada pela lista, ao acuar. Tudo consiste apenas em purificar a chance de nos livrarmos de coisas que não interessem e estar desimpedidos para Deus." Então, pessoal, esse é o áudio de hoje. No próximo áudio eu vou ler como foi esse encontro, então, na casa do Joey Vitale, quando o Dr. Heulen foi lá e teve esse momento mais íntimo com ele. Certo? Eu desejo a vocês boas reflexões e que a gente possa tentar usar no dia de hoje, quem sabe, o eu te amo para tudo que a gente vivenciar, tanto bom como ruim. Quando der aquela sensação ruim de raiva, de ódio, de tristeza, de qualquer coisa, se a gente puder usar o eu te amo, quem sabe, né? Vamos testar. Um abraço para vocês e até o próximo áudio.